Om Namastê. Eu espero que você esteja bem. Então vamos à nossa prece. Om Sahana Vavatu Sahana Bhunaktu Saraviryan Karavavahai Tejasvinavadhidamastuma Vishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Nos últimos encontros, nós estamos até então analisando o primeiro sutra. Então, nós falamos da palavra agora, atha. Nós falamos de Anushasanam, que é o ensinamento tradicional, a tradição védica, que é a mesma tradição que Patanjali tinha no período dele. E hoje nós vamos falar de 3 condições para o yoga florescer. A primeira são os meios. Você vai fazer um curso numa universidade. Nessa universidade, para você sair formado, você tem um currículo. Nesse currículo existem diferentes matérias. E nessas matérias existe um score mínimo para você passar para o ano seguinte. Esse currículo vai ser ensinado pelo professor. O professor vai ficar explicando aquilo para o aluno e vai dar uns exemplos. Depois de dar esses exemplos, ele vai dar alguns exercícios. Esses exercícios, eles vão medir o conhecimento que você tem naquele assunto. Dependendo da quantidade de acertos, se tem um diagnóstico. Dependendo da quantidade de erros, também tem um diagnóstico. O score mínimo significa que a pessoa pode continuar seguindo para matérias mais avançadas, mesmo não tendo total score 10. Vamos supor que a nota de corte seja 7. Então, o que é que acontece? Depois dos exercícios feitos, antes de o professor passar para a matéria seguinte, ou pode passar para matérias seguintes, mas conectadas de forma que quando ele, depois de 2 meses, ele vai aplicar uma prova. O terror de todo aluno, a prova. Aí, se o aluno estudou, ele vai tirar uma boa nota.
Ele nem precisa estudar, porque ele já sabe, ele vai tirar uma ótima nota. Tira 10. Essa nota é só um indicativo daquilo que ele assimilou. Que lá na frente, quando for usado isso que foi dado em prova, seja tão claro que vai ser só mais uma etapa de um processo como todo, é apenas um aspecto do todo em que você está ali fazendo. Para que você chegue até o final do curso e receba a sua certificação, você precisa ter tirado todas as notas suficientes. Tem gente que passa até direto. Não tem de fazer o temível exame. E aí, ele passa para o ano seguinte. Então, imagina Patanjali como se fosse um curso desse, em que cada etapa do livro é como se fosse um ano letivo. Sem eu aprender as letras, fica difícil aprender gramática. Porque a gramática está ligada a palavras. Mas se você não sabe nem as letras, como fazer? Não é mesmo? Eu preciso das letras juntas, formando a palavra. E depois, todas essas palavras vão seguir regras que eu vou aprender também. Ao final de um tempo, você vai ser apto a ler, escrever, interpretar um texto. Somente com essas condições você vai adiante. O domínio dessas palavras faz com que você possa, por exemplo, ler livros. Então, no início, letras, depois palavras, normas para essas palavras, formando sentenças, orações, frases, textos. Uma vez feito tudo isso, você vai para a etapa seguinte. Qual é essa etapa? Os meios foram dados, foram absorvidos de tal forma que eu consegui passar, terminar o curso. Ótimo. Muito bem. Então, terminando essa parte, uma outra etapa para que o estudo continue frutificando é a capacitação. Ou seja, você, em mãos de todo aquele
conhecimento, que você tirou ótimas notas, mais e mais tornando aquilo presente por um tempo prolongado, contínuo, sem quebras. O que vai acontecer? Você vai ter maestria naquilo. Você vai ter total conhecimento daquilo que você já estudou. Essa capacitação do seu intelecto, da sua mente, vai te levar à próxima etapa, que é o que nós conversaremos na nossa próxima aula. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Shri Guru Pyo Namaha. Harihi Om.